Todo mundo conhece a história do Aladim e o gênio da lâmpada, né? Que tem o famoso personagem, o gênio da lâmpada, mas pouca gente, eu acho, já se perguntou como é que o gênio da lâmpada foi parar em uma lâmpada, né? Por que que o gênio da lâmpada estava em uma lâmpada? E para quem conhece outras histórias de gênios também, muitas das quais aparecem ali, por exemplo, no livro das Mil e Uma Noites, há vários outros gênios presos em objetos como esse, né? Em lâmpadas, em garrafas, em jarros, anéis, colunas, né? Edificações. Há gênios presos em diversas coisas, diversos objetos por aí, né? Então, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso. Como é que os gênios foram parar, afinal de contas, nesses objetos? Porque tem uma explicação, e uma explicação baseada em histórias muito importantes dentro do judaísmo e principalmente do islamismo, presentes inclusive no Alcorão. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, para começar, como eu disse, há vários gênios presos em objetos, além do gênio da lâmpada, e a resposta curta para como que eles foram parar nesses objetos é que eles foram presos, aprisionados ali por uma pessoa, uma figura, um personagem específico que é o rei Salomão. Claro que essa resposta curta não vai satisfazer a maioria das pessoas, porque a pergunta seguinte é por que o rei Salomão, né, teria aprisionado esses gênios aí, e o que tem a ver, afinal de contas, também o rei Salomão, que é um personagem muito famoso para nós por causa da Bíblia, né, com gênios, que é uma coisa principalmente da cultura árabe, pré-islâmica e depois islâmica também, né? Inclusive já fiz um vídeo específico sobre gênios, se você não assistiu ainda, depois assista lá, porque ajuda até a entender alguns pontos desse vídeo aqui. Mas o fato é que o Salomão é um personagem muito importante também dentro do islamismo, né? Porque no Islã, todos esses personagens, esses grandes personagens bíblicos, desde Adão, passando por Noé, Davi, Salomão, até Jesus, são considerados profetas importantes, né? Há uma reverência em relação a esses personagens por terem sido pessoas ligadas ao Deus único, né? Ao Deus do monoteísmo radical do Islã, que é, na interpretação islâmica, o mesmo Deus ali da Bíblia, né? Só que o Salomão, especificamente, além de ser uma figura de um profeta, é também considerado nos textos, até do Alcorão mesmo, é considerado uma espécie de rei ideal, porque ele é ao mesmo tempo extremamente sábio, que é algo que aparece na Bíblia também, e extremamente poderoso. Ele tem largos domínios e riquezas, também algo que já está presente ali nos textos bíblicos, né? Então Salomão era uma espécie de rei, de imagem perfeita de um rei, porque ele carregava a sabedoria, a justiça e aliava isso a um grande sucesso de fato de conquistas e domínio, né, territorial e sobre outros povos, inclusive. Só que no Alcorão, essas características de sabedoria e de domínio, né, de poder, são apresentadas de uma forma assim realmente quase que sobre-humana, né? No Alcorão diz que Salomão conseguia se comunicar com as aves, com as feras do campo, exercer poder sobre os animais, sobre os ventos, inclusive controlar os ventos e também exercer poder sobre os demônios, né? Shayatin em árabe, que são, na compreensão do Islã, né? São gênios. Então daí que vem o poder de Salomão sobre os gênios maus, né? Os Shayatin, e os gênios bons também, que não precisam de muito convencimento, né? Porque se Salomão representa Deus, os gênios bons que seguem a Deus, né? Por livre e espontânea vontade, se associam a Salomão. E a partir dessa ideia de que Salomão trabalha ali junto aos gênios, domina os gênios e coloca os gênios para realizar os seus propósitos, a gente vai ver o Alcorão dizendo, por exemplo, que os gênios estão presentes nas forças militares ali de Salomão, no exército de Salomão, e também a gente vai ver que Salomão emprega essa força também dos gênios na construção civil, por assim dizer, né? Na construção de templos, ou melhor, do templo, né, do famoso Templo de Salomão, o primeiro templo, e também de outras construções, palácios, obras, por exemplo, de canalização, cavar poços, esse tipo de coisa. Sobre esse uso militar dos gênios, por exemplo, a gente encontra na Surata 27 do Alcorão, né, no capítulo, por assim dizer, 27 do Alcorão, o seguinte: diante de Salomão estavam reunidos seus exércitos, de gênios e homens e pássaros, e todos eles foram mantidos em ordem em suas fileiras. E sobre a questão
da construção civil, por assim dizer, a gente encontra na Surata 34 o seguinte: eles trabalharam, né, os gênios, para ele como ele desejava, como Salomão desejava, fazendo arcos, imagens, bacias tão grandes quanto reservatórios e caldeirões de cozinha, tudo fixado em seus lugares. E também na Surata 38 a gente encontra sobre esse domínio de Salomão o seguinte: então, e aí que é Deus falando, né? Então submetemos o vento ao seu poder, ao poder de Salomão, para fluir gentilmente sobre seu comando, onde quer que ele quisesse. E assim também os demônios, Shayatin, incluindo todo tipo de construtor e mergulhador. Esses gênios mergulhadores, inclusive, vão aparecer muito nas histórias das Mil e Uma Noites, como buscando pérolas, buscando tesouros perdidos no fundo do mar, e esse tipo de coisa. E antes da gente chegar aqui em por que Salomão vai colocar alguns desses demônios que ele controla em objetos espalhados por aí, vale dizer que essa ideia de que Salomão tinha controle sobre os gênios, né, ou sobre espíritos malignos, por assim dizer, e também controle sobre os animais, não é original do Islã. Isso está presente em alguns textos judaicos, ou até judaico-cristãos, assim, dos primeiros séculos, principalmente do século I e do século II depois de Cristo. Então tem um texto, por exemplo, chamado Testamento de Salomão, no qual conta-se a história de como Salomão construiu o templo, e nesse texto diz que Salomão mobilizou forças cósmicas associadas a demônios que regem os astros, né, associando a astrologia helenística ao judaísmo já nessa época, né, e que, portanto, então Salomão teria utilizado esses demônios, né, que seria o equivalente aí dos gênios malignos no judaísmo, para construir o templo, principalmente o demônio Asmodeus, que teria sido uma espécie de mestre de obras ou de engenheiro responsável pelo Templo de Jerusalém. E também no século I tem um texto chamado Antiguidades Judaicas, do Flávio Josefo, em que o Flávio Josefo cita uma figura contemporânea a ele que dizia carregar o selo de Salomão, um anel de Salomão, que teria dado a ele poder para realizar exorcismos. Né? Então, de novo, essa relação de Salomão com um poder sobre os demônios. Mas aí, voltando ao Islã especificamente, às histórias árabes ali, que aparecem, por exemplo, nas Mil e Uma Noites, como a história do Aladim, né? A história original do Aladim está presente ali no livro das Mil e Uma Noites, apesar de ser uma edição tardia, depois a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso. Mas nas histórias das Mil e Uma Noites, a gente encontra vários gênios que foram aprisionados ali nesses objetos, porque são os gênios que se rebelaram contra esse domínio de Salomão. Então Salomão havia recebido diretamente de Deus, aliás, de Deus por meio do arcanjo Miguel, a técnica, né, o conhecimento e até coisas como essa, como um anel, para que ele controlasse os demônios. Só que alguns demônios não aceitavam esse controle. E quando eles faziam mal, uma tarefa, ou deixavam de obedecer Salomão, ele punia esses demônios, aprisionando esses demônios em certos objetos, como um castigo, né, de certa forma. E aí a gente vai encontrar no livro das Mil e Uma Noites, por exemplo, uma história que chama Pescador e o Gênio, na qual a gente vai ver exatamente essa relação entre Salomão, os gênios, e esse castigo de ser aprisionado num objeto. Então, só para contextualizar um pouco a história, antes de eu ler o trechinho, a história fala de um pescador que lança redes ao mar, e quando ele puxa essas redes, ele pega sempre uns frascos vedados com chumbo. E um desses frascos ele abre, e quando ele abre esse frasco, ele vê que o frasco tem o selo de Salomão, né? A marca do anel ali de Salomão. Quando ele abre esse frasco, uma fumaça azul liberada do frasco, ela sobe em direção ao céu, ocupando assim todo o campo de visão do pescador, e uma voz terrível, de repente, começa a clamar: piedade, piedade, ó profeta de Deus! E de repente a fumaça se condensa numa forma mais ou menos humana, mais horrível, e desaparece de repente, tão misteriosamente quanto tinha aparecido. E aí o conto vai explicar esse episódio muito inusitado, né, dizendo o seguinte: este é um dos gênios que Suleiman, filho de Daud, né, Salomão, filho de Davi, quando se irritou contra eles, contra os gênios, aprisionou nesses frascos. Então ele derramou chumbo sobre eles e os jogou no mar. Quando o pescador lança sua rede, geralmente traz esses frascos, e quando eles são quebrados, sai deles um gênio, que imagina que Suleiman ainda está vivo.
E é por isso que ele se arrepende do seu comportamento de desobediência e diz: piedade, ó profeta de Deus. Então, basicamente, é por isso que os gênios estão presos nesses objetos nas histórias das Mil e Uma Noites, incluindo o gênio da lâmpada do Aladim e o gênio do anel do Aladim, né? Que não aparece no filme lá da Disney, mas aparece no conto original. De novo, né, a gente pode fazer um vídeo depois, se for interessante para vocês, sobre a história original do Aladim, mas basicamente é por isso que esses gênios estão presentes nesses objetos, né? Como uma forma de castigo por terem desobedecido aquele que a autoridade divina havia concedido domínio sobre os gênios, né? Essa frase ficou longa e meio me perdi durante ela, mas espero que tenha feito sentido. Mas é isso, obrigado pela atenção como sempre. Aí não deixem de conferir o vídeo sobre os gênios especificamente se vocês ainda não viram. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!